Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, né? Bom dia para quem está de bom dia, boa tarde para quem está de boa tarde, boa noite para quem está de boa noite. Quero saudar também os nossos técnicos e as nossas técnicas que estão nos bastidores aí da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, para chegar para você aí esse áudio, essa imagem, este programa, mais um programa Alvorada. E quero também saudar o nosso querido Tiago Soares, que mais uma vez, né, dá o tempo, a disponibilidade do seu tempo para estar conosco aqui. Olá, Tiago, como vai? Olá, Nando, família Fiel, coisa boa, que é isso, eu que ganho o tempo a gente estar junto aqui, é tão bom, né? A gente faz o evangelho, se fortalece, deixa a nossa alma mais leve, e eu espero que todos nós, a família Fiel, saia daqui como a gente, né? A gente saia mais fortalecido e esperançoso com as coisas da vida, não é, Nando? É verdade. E essa troca de energia que a gente tem também com aqueles que estão aí em casa, né, que estão no trabalho, às vezes nos ouvindo, às vezes nos vendo, né? Então a gente agradece muito aí essa energia toda. Hoje nós vamos trazer uma página do livro Bênção de Paz, né, do nosso querido Emmanuel, na psicografia do nosso queridíssimo Chico Xavier. E o tópico aqui desse livro, né, é o tópico Nas Trilhas da Caridade. Então, Emmanuel, né, eu até vou mostrar o livro aqui, olha, para quem quiser aí depois também ler esse livro, que é maravilhoso, né, e tem muitas mensagens maravilhosas também. Então, o Emmanuel, ele cita aqui, Tiago, ó, a caridade nunca falha, que está em Paulo, né? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 aqui. Então, o Paulo também participa aqui quando o Emmanuel o cita. Então, o primeiro parágrafo aqui, o Emmanuel diz assim: a caridade possui maneiras múltiplas de ajudar, em tudo aplicando o senso das dimensões. Só aí já dá para a gente comentar, né, Tiago? Até como a gente ouve muitos palestrantes comentarem, né? Já dá uma palestra, um seminário, só esse primeiro parágrafo, né, Tiago? Porque sendo a caridade, não é, Nando, o amor em exercício, obviamente ela se apresenta de multiformas, de muitas maneiras, de dimensões, de todo tipo de oportunidade. A espiritualidade aguarda que a gente, acho que vai, né, Nando, treinando os olhos para entender algumas coisas, para enxergar algumas oportunidades, falar, olha, dá para agir assim, dá para agir assado. E a caridade é uma desses atributos que a gente deve colocar em tudo que acho que tudo que é nuance da nossa vida, a gente tem que enxergar um pouco de caridade, né, Nando? Senão acho que a nossa vida também perde até um pouquinho do brilho, do sentido, porque quando a gente faz a caridade, a gente se sente tão bem, né? Então acho que se a gente começasse a treinar a nossa visão, Nando, talvez a nossa vida passaria a ter um colorido diferente, passaria a ter agora, a gente colheria frutos que ainda a gente não teria aprendido, não teria saboreado, e acho que a vida começa a ter um novo sentido para nós. De novo sabor, né, Tiago? Porque Jesus disse, né, vós sois o sal, né? Da vida ou da terra. E esse sabor, a caridade, eu acho que ela dá esse tempero. A caridade, ela dá, assim, esse sabor mesmo de a vida ter mais razão de ser, né? Quando a gente se depara com gestos de caridade, né? E o Emmanuel fala aqui de múltiplas maneiras, ou de maneiras múltiplas. Não é necessário, ou não é só a gente tirar alguma coisa
de bem de nós e passar para o outro, né? Algo que está sobrando, a gente distribuir, colocar a mão no bolso para ajudar. Não, a caridade ela tem múltiplas facetas, múltiplas maneiras, como o Emmanuel diz aqui, que a gente, no pequeno gesto, num gesto simples, numa palavra, no escutar, são tantas coisas que a gente pode, aonde a gente estiver, como estivermos, né, da situação que nos encontrarmos, é possível que a gente faça caridade, é possível que a gente ajude o próximo, né? Então, é por isso que ele fala aqui, né, Tiago, dessa multiplicidade de maneiras ó, da caridade, né, Tiago? Eu acho, Nando, que quando ele já joga isso no começo também, acho que a doutrina espírita, especialmente, ela vem abrir, a espiritualidade vem abrir nossos olhos, dizendo, olha, a vida religiosa, não a vida de religião, né, Nando? Mas a vida religiosa, ela é muito mais. Ela precisa perpassar muito mais, ela precisa ser muito mais íntima de partes da nossa vida que simplesmente em atos de caridade clássico que a gente está acostumado, né, a compreender, a ouvir, até nos nossos lá, até nas nossas vidas, né, de outras doutrinas que a gente vem aprendendo, a doutrina espírita vem atualizar um pouco isso, fala, gente, esse é uma vivência que ela é multiforme, ela é de várias dimensões. Então, sobretudo, viver com Cristo, Nanda, é sobretudo também compreender essas várias faces dessa caridade. E a gente tem o dever de estudar minudentemente essas situações e falar, poxa, onde eu posso ser caridoso aqui, né? Aquela pessoa que está sempre pronta, né, Nanda? Sempre disposta, ela consegue enxergar a caridade de várias maneiras. E é isso que é um amadurecimento que esse texto vem trazer para nós. Esse texto vem deixar, eu acho, de brinde, presente para nós, de legado, esse amadurecimento, Nando. Com certeza, a gente vai trilhando aí, porque ele fala nas trilhas, né, da caridade, a gente vai trilhando aí o caminho, aos poucos vão aprendendo, né? Se a gente hoje não entende como poderia se fazer, é passo a passo. São as trilhas aí que ele... E nessas trilhas nós vamos encontrar as pegadas do mestre, com certeza. Aí ele continua dizendo aqui para você, querida e querido ouvinte, telespectador, no atendimento de cada necessidade, eila, né? Ele está dizendo aqui a caridade, que se expressa não somente com a luz da bondade, mas também com o metro da prudência. Boa essa também, né, Tiago? Prudência, no caso, não somente com a luz da bondade, mas também com o metro da prudência. Eu achei interessante a colocação do Emmanuel, que a gente precisa também ter esse olhar, né, de bondade e de prudência. Você sabe aquela mãe que o filho está indo para a escola. Não é que ela não quer que ele vá para a escola, mas ela quer que o filho vá da melhor maneira possível, né? Ela tem um olhar de prudência. Esse olhar de prudência, ó, pega o agasalho, né, Nando? Pega a roupa, vai fazer frio, leva o guarda-chuva. Então a mãe tem esse olhar de prudência, não é um olhar de puro amor. Olha, presta atenção. Então, assim, é um olhar de que ela olha lá na frente determinadas situações. Não é que ela não quer que o filho ou filha faça determinadas coisas, mas ela está olhando com um olhar amoroso, querendo que ele sofra menos. Então, a caridade, como ele coloca, a gente está acostumado a enxergar ela pela luz da bondade, né? Num gesto de altruísmo, num gesto onde a gente demonstra a nosso carinho, mas às vezes o gesto de caridade pode ser, ó, calma, cuidado, preste atenção, meu amigo, minha amiga, nisso, num gesto de prudência, tentando fechar determinadas situações onde podemos nos prejudicar. E que dica legal, né? Então, isso também é caridade. Ô, Tiago, tem uma experiência assim, a minha experiência, né? Quando eu mais jovem, né, que iniciei no espiritismo, e o espiritismo realmente dá aquele gás assim para gente, né? A gente vai com toda aquela força, aquela vontade, né? E aí eu ia assim, cada final de semana estava no hospital, ia em orfanato, estava em asilo, estava eh, nas campanhas da Alta de Souza. Então, era um entusiasmo incrível, né? E a minha vida, né, social, minha vida com a minha família, eu estava afastado, né? Aí eu comecei a namorar. Aí a minha namorada falou assim, mas
poxa, você não para em final de semana, você não, vez está aqui comigo, você está onde? Com as outras? É, com as outras? Aí eu falei, não, eu vou te levar para você conhecer uma das outras namoradas que eu tenho, né? Aí foi comigo no hospital lá e conheceu lá as velhinhas que a gente visitava. Mas é isso, a gente precisa ter uma medida, né, de equilíbrio, na verdade. Nem tanto a direita, nem tanto a esquerda, como o Buda dizia, o caminho do meio, né? A gente procurar o caminho de equilíbrio, a gente precisa também ter assim, o bom senso de a gente, tudo bem, eu posso ser, usar da bondade, eu posso, e outra coisa, a pessoa às vezes ela está ali na bondade, tu não chama ela de boa, ela é muito boazinha, né? Porém, às vezes também tem um outro lado que abusa, né? Tem um outro lado que também está tirando algo que não deveria. A gente às vezes está também de si próprio está tirando. Então, a prudência, ela também é muito interessante para a gente equilibrar, porque senão não é caridade também. Se não houver prudência, tem que ter bondade, tem que ter prudência, tem que ter amor, né? Mas tem que ter cuidado, né? Tem que ter os cuidados, né, ô Tiago? Jesus pediu isso, né, aos apóstolos, ele pediu a prudência. Quando ele estava ali instruindo os apóstolos, ele realmente deu esse conselho: olha, vocês vão com prudência, né? Vocês vão, façam as coisas com muita prudência. Então, até o reino de Deus, ele precisa de organização, ele precisa. Jesus não quer que a gente age de maneira atabalhoada, de maneira precipitada. Muitas vezes até Jesus, né, diante do, a gente pensa assim, poxa, Jesus o maior transformador do mundo, seria o maior exemplo de revolucionário social, mas diante da maior autoridade da sua época, o maior autoridade da época dele perguntou o que é a verdade, e ele se manteve em silêncio. Então, você vê como que Jesus é caridoso, é prudente, com amor. Então, ele age com sabedoria de todas as maneiras. E para o exercício da caridade, nós também precisamos desenvolver esse ar de sabedoria, esse olhar de sabedoria, através da prudência, né? Como eu havia falado, você, Nando, fala para o seu filho vai viajar, seu filho, olha, calibra o pneu, hein? Vê se dá uma olhada na água. Você está pedindo para ele, com um olhar muito caridoso, que ele atente para algumas coisas. Isso tem coisa melhor que você se importar, demonstrar que você se importa com a pessoa, né? Para evitar que ela sofra. Então, isso também pode ser considerado uma caridade muito bonita e que a gente precisa treinar, sermos prudentes na caridade, sermos caridosos e sermos prudentes. Isso mesmo, faz bem. A caridade, ela, para ela ser boa, ela tem que também fazer bem para todos, inclusive para si mesmo. Não é verdade? Aí o nosso Emmanuel continua dizendo aqui, ó, distribuindo alimento às vítimas da penúria, abstém-se de azedar o pão com o vinagre da reprimenda, respeitando a condição dos que lhe batem à porta. Eu vou continuar aqui, ó. Medicando o enfermo, não lhe exige atitudes em desacordo com os desajustes orgânicos em que o socorrista se veja, e sim escolhe os melhores gestos de tolerância e compreensão, de modo a servi-lo. Aí, alfabetizando o ignorante, não reclama de demonstrações de cultura antes do aprendizado, mas revela paciência e brandura para guiar-lhes a inteligência no mais simples degraus da escola. Então, começando aqui pelo parágrafo distribuindo alimento, né? É tão constrangedor para muitas pessoas ela ter que precisar de ajuda. No entanto, a gente verifica que tem várias pessoas que às vezes nem pedem porque se sente constrangida, porque se sente humilhada, porque se sente assim, puxa, eu não quero, né, me expor. Às vezes até está lá realmente precisando. Então, na hora que a gente sabe disso, lembra daquela passagem do Evangelho, Tiago, que aquela senhora pedia para que as pessoas não comentassem, não divulgassem o que ela estava fazendo, né? Ela foi com a filha dela para até apresentar para a filha dela o exemplo, né, da ajuda que você pode dar a uma pessoa necessitada. Apesar da pessoa ser ali, ela tinha
uma posição social boa, né, essa senhora, mas ela não divulgava isso. Por quê? Porque ela não queria, vamos dizer assim, com a posição dela, humilhar aquela pessoa que ia receber. Então, é uma das coisas que a gente também tem que pensar, né? Ela fala aqui, ó, abstém-se de azedar o pão com vinagre da reprimenda. Isso é uma coisa também que a gente faz, né? Para que essa reprimenda? Eu estou dando o pão, mas olha, você... Aí já não é aquela a demonstração carinhosa, com carinho, com amor, né? Eu tô te... Você vai viajar? Coloca água no carro, cuida do seu pneu, tá o dinheiro aqui para você viajar, mas olha, hein? Então, a gente também... A caridade, aí já não é caridade, né? Aí a gente está perdendo todo um mérito daquilo que a gente pode fazer pelo próximo, né? A gente tem que ir, como o Emmanuel coloca aqui, né? Respeitando a condição, né, dos que lhe batem a porta. A gente tem que respeitar a condição. Eu não vou ficar aqui, ver uma pessoa batendo na porta pedindo ajuda, eu dou ajuda, mas falo assim, mas olha, vê se comporta, hein? Vê se... Não tem como, né? Eu acho que perde todo o valor, né, Tiago? Perde. Eu já tive a oportunidade de presenciar algumas cenas assim que realmente foram chocantes, até no meio espírita, durante o exercício da caridade, a pessoa se sentindo, né? Já que eu estou fazendo isso, eu tenho o direito de impor, né? De falar, de humilhar, a pessoa se sente, a gente pode dar a impressão, confundir facilmente que exercer a caridade te coloca numa posição de superioridade. Isso é bem grave. E o texto que você lembrou é aquele dos infortúnios ocultos, do capítulo 13, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, daquela dama. Mas esse caso que eu estou lembrando agora também, que eu te falei que pode ser bem perigoso, infelizmente eu não consigo apontar com precisão, mas também está no Evangelho, Nando, você vai lembrar, que é aquele caso onde a mulher desencarnada disse que aquela pessoa que implorou ajuda, né, inverteu os papéis, né? Aquela pessoa que ele pediu, na verdade, agora aquela pessoa no plano espiritual está sendo demandada. A pessoa que, né, implorou, inverteu no plano espiritual, inverteu os papéis. Então, aquela pessoa que achava que estava fazendo a caridade de uma maneira seca, quando desencarnou, aquela pessoa que estava sofrendo estava numa condição superior, espiritualmente falando, melhor do que aquele que estava entregando o pão. Você vê que alerta, hein, Nando? Que alerta. A gente não... Por isso que eu falo, a doutrina espírita nos dá uma visão mais ampla e nos chama a atenção. Então, não cabe mais determinado comportamento. A gente vê a pessoa praticando a caridade e querer. Acho que ela até perde o gesto, né? Não, deturpa, perde o valor, perde o sentido, perde o carinho. Ela perdeu uma oportunidade santa, né? De engrandecer seu coração, mas ao mesmo tempo está num gesto muitas vezes mecânico, frio. E aí a gente vê essas atitudes e aí, Nando, fazendo uma contabilidade espiritual aqui, talvez, Nando, essas pessoas que agem dessa maneira, ela é triplamente, eu acho, apenada, entre aspas, né? Que a gente sabe que Deus não pune, mas ela é triplamente prejudicada, assim dizer. Primeiro, ela mesma. Segundo, Nando, os outros trabalhadores vendo aquele gesto se contaminam também, se contaminam, se não tiver muito vigilante. E aquela pessoa que está sendo ajudada, você já imaginou, Nanda? Muitas vezes aquela pessoa está desesperada, pedindo ajuda, agora ela se torna uma condição muito mais, uma penúria muito maior, porque ela fica mais envergonhada de pedir ainda. Você já imaginou? Então, acho que acontece um triplo efeito negativo. Verdade, né? Eu já vi falar isso, eu não lembro quem me disse lá nas casas do André Luiz, né? Que a gente tem lá aqueles nossos irmãos internos, né? Que estão lá há mais de 60 anos, alguns com mais de 60 anos que estão na instituição. E esses espíritos que vêm nessa condição, tudo bem, eles estão ali sendo acolhidos, ajudados, né? Naquele trabalho com os médicos, né? E toda a equipe de saúde e administrativa. Só que, assim, esses espíritos também estão dando oportunidade para que a gente desenvolva, exercite e aprenda a caridade. Então, eles vêm também com muitos deles vêm para nos ajudar, e a gente acha que está ajudando,
não é verdade? Eu também, quando eu visitava os nossos irmãos rancenianos, né, eu saio de casa, vou até Itu, né, eu deixo de viver o meu domingo, eu vou lá para visitar aqueles nossos irmãos e levar para eles, né, um gesto de caridade, de amor, de carinho, como Jesus recomendou, mas quem recebia era nós, não eu que recebia, porque quando eu saía de lá, eu saía em êxtase, eu saía assim, bem, né? Então, a caridade, às vezes, é isso que você falou, às vezes troca os papéis na vida espiritual. Né? É que nem aquela história que a gente sempre conta, né? Essa aí a gente já contou várias vezes aqui, daquele palestrante que chega na vida espiritual depois de desencarnar, e aí ele situa lá um rapaz que estava todo iluminado, né? Ele olha bem e fala: poxa, esse rapaz sempre estava lá na nossa palestra. Nossa, mas como ele está iluminado, eu vou até ele perguntar para ele, não é possível que ele esteja tão iluminado assim. Aí chega lá, e ele com aquela luz dele fraca, né? Aí ele chega lá, começa a conversar, o rapaz, sim, sou eu mesmo, eu sempre ia nas palestras, estava lá no fundo assistindo às suas maravilhosas palestras. Ele, curioso, pergunta para ele, mas como é que você conseguiu essa luz? Aí ele diz, tudo aquilo que o senhor dizia na palestra, eu colocava em prática, né? Então, veja a diferença, né? Ele ouvia, colocava em prática tudo aquilo que o palestrante dizia. Então, às vezes, se inverte, né, a situação. Às vezes a oportunidade surge de ajudar, se a gente ajudar até com muito amor, com carinho, vai ser muito útil para aquela pessoa e muito para nós, né? Então, é interessante por isso, né, Tiago? Verdade, nossa, Porque, por exemplo, na questão 779 do Livro dos Espíritos, a gente vai aprender que o homem progride por si mesmo, os Espíritos vão dizer. E progride de diversos modos. Então, obviamente, primeiro, a caridade é um desses fatores que nos impulsiona, né? Porque é o exercício do amor. Esse é o verdadeiro, é, 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 vamos dizer assim, combustível do nosso desenvolvimento. E ele fala o seguinte, cada um pode progredir de vários modos. Então, você vê, não é de um jeito X ou de outro jeito X. Então, uma pessoa sendo ali um bom, né, um bom membro da família, seja qualquer papel que ela esteja fazendo, e às vezes ela nunca teve contato com nenhuma religião, nenhum projeto social, mas ela foi uma boa pessoa naquele meio, e todas aquelas pessoas testemunharam a paciência, a paz, a bondade, a renúncia, e aquelas pessoas têm ela como uma referência, como um exemplo vivo de Jesus ali próximo. E você acha que esse exemplo, Nando, não seria um dos maiores gestos de caridade que a gente pode fazer com uma outra pessoa? Né? Se transformar no próprio exemplo vivo do Cristo, como Paulo diz, né? Se transformar na carta viva. Isso não depende de dinheiro, isso não depende de cultura, não depende de raça, posição social. Isso é algo e é interessante que o próprio texto também nos alerta que Jesus, que, né, no texto sagrado diz que Deus sonda os rins e sonda os nossos corações. Interessante que ele coloca a palavra rins, né? O texto bíblico coloca isso. Ele sonda os nossos rins, os nossos corações, todo o nosso interior, demonstrando para nós que Jesus, né, assim como trouxe esse ensinamento maravilhoso do amor, mostra que Deus, ele acompanha cada um dos nossos sentimentos, cada emoção que passa aqui no nosso coração está sob a tutela de Deus, ele está acompanhando com muito carinho tudo que a gente estiver fazendo. Então, ainda que ninguém esteja vendo, né, Nando? Tudo está sendo silenciosamente e amorosamente contabilizado. Sim, as testemunhas que o Paulo diz, né? São uma nuvem de testemunhas. E aí também, como eu já li aqui, parte desses, são 3 parágrafos pequenos, né? No segundo que eu li, desses 3, ele fala, medicando o enfermo, não lhe exige atitudes em desacordo com desajustes orgânicos em que o socorrido se veja, né? É que nem a gente não tem autoridade para querer mudar o outro, né? O que a gente precisa é servir. Então, se a gente serve, vai lá, faz o serviço, serve, mas é que nem eu sou o garçom, vou servir o alimento lá para a pessoa, mas se ela não quiser comer, não sou eu que vou obrigar, né? Tem essa questão que a gente precisa tomar cuidado.
né? Quem somos nós para querer mudar o outro? E Jesus deu o exemplo. Ele não disse assim, e lá pegava a pessoa pelo colarinho e falava assim, você tem que fazer assim. Não, ele simplesmente deu o exemplo. Quem somos nós, né, para querer mudar o outro, para querer exigir do outro que seja, muitas vezes, iguais a nós. A gente quer que aquela pessoa se coloque num padrão que a gente, muitas vezes, pela nossa vaidade, orgulho, pelo nosso modo de ser, a gente quer que a pessoa seja igual a nós. Nós não somos, nós podemos ser semelhantes, mas todos nós temos a nossa individualidade e isso precisa ser respeitado, né? Tanto que existem termos, né? Você mesmo que é da área da jurídica, mas a gente sabe que lá na área da medicina tem documentos lá, Tiago, que se a pessoa ela não quiser passar por aquela providência que está sendo oferecida para ela, ela tem que assinar um documento e se responsabilizar, né? Porque é isso que ninguém pode impor nada a ninguém. Imposição não muda ninguém. Exemplo muda muito mais, né, Tiago? Verdade, eu lembro um texto que eu gosto muito, está lá em Apocalipse, né? Uma frase de Jesus, e lá demonstra como Jesus é paciente, né? Que diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então ele bate na porta, espera que a pessoa ouça, aí ele entra, né? Se for convidado para entrar na casa, aí sim ele serve um banquete e vai se alimentar junto com essa pessoa, que demonstra um gesto de intimidade antigamente, né? E você vê, e realmente é dessa maneira. Ele Ô, espera que a Tiago, gente faça dessa mesma forma. ele bate a porta, né? Como você disse, ele não arromba a porta, né? É verdade. Ele não arromba a porta, né? Não, vamos dizer assim, respeita o nosso momento. E se Jesus é assim, Nando, que dirá a gente? E ainda que dirá a gente querendo fazer a caridade, né? Impor, exigindo comportamentos, mesmo daquela pessoa, você vê até uma pessoa doente, às vezes a gente está mais doente que a outra pessoa, né? Pessoa precisando de cuidado, de carinho, a gente está querendo exigir do doente. É isso que o Emmanuel está falando nesse item. Eu achei isso um alerta bem interessante. Eu lembrei do André Luiz, né? Do doutor André Luiz, quando a sua secretária, né, disse: atende essa senhora que está enferma, por favor, atende ela precisa. E, aliás, ela não pode pagar a consulta, né? Se ela puder pagar, vai ser muito pouco. E ele, meio assim, constrangido, mesmo assim, ele atende aquela senhora enferma. E quando ele, enfermo no plano espiritual, as orações dessa senhora enferma que ele atendeu, até contar contragosto, foi para ele um bálsamo, né? Ajudou. É aquilo que nós estávamos falando antes. A gente acha que a gente está ajudando e aquilo, de repente, está nos ajudando. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? De que nós não somos ainda assim tão bonzinhos, né? E ele fala aqui também, ó, alfabetizando o ignorante, não lhe reclame ou reclama demonstrações de cultura antes do aprendizado. Não é, a gente não vai colocar a carroça na frente lá dos cavalinhos, né? Não, tudo tem o seu tempo, a gente não pode exigir, né, que a pessoa tenha tamanha cultura se ela ainda está aprendendo, né? Está se alfabetizando, como ele coloca aqui, né, Tiago? Eu fico imaginando, Nando, será que eu e você teríamos capacidade, Nando, de estar aqui com a paz, olhando para Jesus e realmente reconhecendo no modelo de Jesus um caminho a ser seguido, se a gente tivesse nascido no Irã, se a gente tivesse nascido em algum país de uma outra cultura? Será que a gente teria essa capacidade de realmente reconhecer o próximo como nosso próximo? Então, assim, ele pede que a gente tenha tolerância com o ignorante, porque muitas vezes a gente quer impor, né? A gente tem algumas verdades que a gente toma, a gente quer impor para a pessoa, poxa, mas como que essa pessoa não enxerga e tal, e entra em discussão e tudo mais, né? Jesus falou, calma, ela vai ter o tempo dela. Então, talvez as fontes de informação que ela tem
ela se acha na razão. Então, não quer dizer que ela seja, né, imprestável aos nossos olhos, não é, não. Simplesmente ela tem uma outra fonte de informação que formou a cultura dela. E todos nós seremos transformados. E esse é o papel do Evangelho. Nós seremos transformados no amor. Então, não na base da imposição. Na medida que a gente for adquirindo cultura, conseguindo comparar informações, analisando, nós vamos amadurecendo e vamos despertando. E aquilo que a gente gostava antigamente, a gente não passa a gostar mais, né? Daquilo que a gente tinha determinadas culturas, não é à toa que o texto guia, né, de Coríntios 13, desse texto, que é lá no final, Paulo vai falar, né, antes eu era como menino, me portava como menino, né, comia coisas de menina, hoje já não faço mais isso. E esse amadurecimento, e eu acho que a caridade, exercendo a caridade, traz muito isso, né? A gente vai vendo o problema do outro, vai vendo uma situação, traz realmente um crescimento para nós. Muito verdade mesmo, né, Tiago? Que você falou aí, né? A gente tem o nosso tempo, né? Tudo tem o seu tempo, né? O nosso já está passando de 2021 anos aí, e nós ainda não aprendemos o que Jesus veio trazer, né? Tiago, então, agora vou pedir a gentileza, e gentileza gera gentileza, de você, então, fazer a prece para nós, a oração, as vibrações, aí nós vamos te acompanhar suas palavras, para que as pessoas possam, né, juntos, aí todos nós, orarmos, entrarmos em prece e vibrarmos, né, pelo nosso planeta, pelas pessoas que mais precisam. Vamos lá, então, Tiago? Vamos lá. Então, eu convido todos os nossos amigos, nossos irmãos, com muito carinho, nos reunindo, levantar essa energia em prol da nossa humanidade, todos, indistintamente. Nosso coração se expanda em luz, em amor, trazendo um pouco desse pensamento de Jesus agora, essa caridade multiforme de várias maneiras, através dessa oração. Vamos praticar nossa caridade também a todos os povos, indistintamente. Um amor sem escolhas, um amor por toda a humanidade. Especialmente também aquelas pessoas que nós sabemos que estão em dificuldades físicas ou dificuldades espirituais, tormentos, perturbações. Vamos mentalizá-lo, envolvendo em luz, em paz, em tranquilidade. Se você quiser também mentalizar dando um abraço de amor, desejando ânimo, fé, alegria. É tão bom direcionarmos para aquelas pessoas essa energia de bênção, de renovação, de esperança. Senhor Jesus, leve a nossa oração, nossas vibrações a todos os hospitais, aquelas pessoas que nesse momento estão passando por um procedimento médico, saíram de um resultado, pegaram um exame difícil, estão desesperançadas, Senhor. Leve essa oração, fortaleça cada coração, cada vida, que elas confiem no teu santo nome, Senhor Jesus. E humildemente pedimos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e pelos nossos passos, Senhor. Que eles sejam sempre na melhor direção. E agradecemos, Senhor, por toda a equipe espiritual que nos envolve, que nos abençoa todos os dias, incansavelmente. Esses amigos que estão ao nosso lado, ombro a ombro, com muito carinho, sempre nos intuindo no caminho do bem. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos coloca à disposição. Que assim seja, Senhor. Graças e graças a Deus. Graças a Deus, maravilha, a gente poder, né, entrar em conexão e estar compartilhando essas energias boas através, né, dessas vibrações. E nós estamos falando de caridade, queremos dar um recadinho para você, porque você também pode praticar a caridade à distância, de onde você estiver. Você conhece o Clube Amigos da Boa Nova? Não conhece? Então, participe, colabore, seja sócio ou sócia. Por quê? Porque a sua ajuda vai poder expandir essa comunicação do bem, do Evangelho de Jesus e também do Espiritismo. Então, você pode entrar em contato através do site amigosdaboanova.com.br e nós temos também os telefones de contato.
0 operadora 11 2458 3214, e também nós temos o WhatsApp, que é o meio bem fácil de comunicação, o 11 97261 0272. Através desses canais aí você entra em contato e a sua ajuda vai poder proporcionar, nem que seja 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, de toda, né, o trabalho da FEAL em direção ao bem. Então participe, esteja conosco aí. É o nosso convite. E nós vamos continuar aqui para encerrar esse texto aqui, temos ainda 2 parágrafos aqui. Então, o Emmanuel diz assim: assim também, se invocamos a caridade a fim de orientar os que se transviam, não nos cabe esquecer as dificuldades em que se encontram, para recuperar-lhes, né, o equilíbrio. Não basta identificar-lhes as fraquezas e reprová-las. É imprescindível anotar-lhes a posição desfavorável e socorrê-los sem exigências, né? E sem exigência, ele coloca. É isso que a gente já estava falando, né? Por que que a gente vai exigir, né? Poxa, às vezes um novato chega lá no centro espírita, a gente tem que abrir a oportunidade para aquela pessoa novata. Ela pode ser novata com 18 anos, pode ser novata com 80 anos, não importa. É a pessoa que está chegando ali, não tem muitas vezes o conhecimento que a gente já está desfrutando e coloca para aquele espírito. Às vezes aquele espírito vai aprender muito mais rápido do que nós, vai entender a mensagem, vai colocar em prática muito mais rápido do que nós, mas nós, por estarmos ali um tempo antes que aquela pessoa, não podemos exigir, né? Não podemos colocar a pessoa numa situação, e é isso, às vezes afasta as pessoas, né? Pela forma que a gente acolhe, a pessoa precisa ser bem acolhida e entendida e compreendida. Ah, mas a pessoa chega, ela não entende o que a gente está dizendo aqui. Claro que ela não entende. Ela vai entender, talvez, com o tempo, com acolhimento, com a caridade dentro da própria casa ali. Se a gente está falando de caridade, ela começa aonde? Na nossa própria casa espírita também, né, Tiago? Você lembra aquela situação? Como é que ele vai te ouvir com o estômago roncando, né? E como é que uma pessoa vai receber os melhores ensinamentos teológicos em perturbação? Não é um terreno adequado. Então, assim, aí ele fala, você sabe me reprovar e apontar minhas fraquezas, mas o que você pode fazer por mim? Isso eu já sei, que eu estou mal. Agora eu quero saber como você pode me ajudar. E muitas vezes, né, Nando, você quer ajudar uma pessoa às vezes você está ali, uma criança aprendendo a andar de bicicleta, basta você ali sustentar para evitar que ela caia. Não dá para falar, você está pedalando errado. Não, deixa ela vai treinando devagar. Ajude ela a se equilibrar. Permita que ela consiga desenvolver o movimento. E nesse movimento, quando ela conseguir confiança própria, ela vai desenvolver. A gente sabe disso. Em matéria íntima, eu acredito que seja a mesma coisa, viu, Nando? Isso mesmo, né, Tiago? Tem que ir com calma, né? E aí o último parágrafo diz o seguinte: daí o impositivo de se reconhecer em qualquer parte quanto à distribuição da verdade, que se existe, que se existe um modo distinto para a beneficência, exerça a caridade, de saber assistir nos domínios do corpo, nos reinos do espírito. É preciso que ela aperfeiçoe igualmente a caridade de saber explicar. Nossa, essa é boa mesmo, né? A gente tem que saber explicar. É a caridade do saber explicar, do saber orientar, do saber ter paciência, do saber ter... Né? A gente vê exemplos nos nossos mestres, né? Nos nossos professores, que com aquela paciência, às vezes a gente, né, ali, aluno, não está nem ouvindo o que o mestre está dizendo, né? Voa, ir lá com carinho, né? Com perseverança, vai esperando chegar o momento certo do nosso amadurecimento para chegar
a entender que né, o que o mestre já viveu, sabe e aprendeu, ele está passando para nós. A gente também, como alunos e aprendizes, temos que ter essa boa vontade de ouvir, de procurar, né, receber aquela dádiva. E quando estivermos no papel, né, do professor, do orientador, ter, né, igualmente a caridade de saber explicar, né, Tiago? Isso é uma obrigação nossa, esse momento de excelência, você vê? Então, a gente precisa aprender a levar a mensagem com excelência aos corações, saber se adaptar. Por isso que Paulo de Tarso foi escolhido, né, Nando? Aquele homem que falava 3 línguas, ele foi levado a vários pontos do planeta, do mundo conhecido da época, para falar de Jesus. Ele estava preparado para isso. Da nossa mesma maneira. Chega como no exemplo que você colocou, né? Chega uma pessoa no centro, a gente às vezes muitas vezes quer falar com ela de fluido cósmico, de mundos, dimensões. Na verdade, o que ela precisa é ouvir assim: Jesus te ama, meu amigo, minha amiga. Jesus está com você. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não precisa saber que dimensão que Jesus está, não. A mensagem é: Jesus está ao nosso lado, nos tocando, nos envolvendo. Então, a gente precisa entender do que as pessoas precisam e a gente precisa se adaptar. Isso também é um gesto de carinho. Não basta transmitir a mensagem, ela tem que ser palatável, ela tem que ser... A mensagem ela precisa penetrar o coração. E quando a gente se esforça nisso, a espiritualidade nos honra, Nando, com a inspiração. A espiritualidade se aproxima, aí sim, a nossa boca será a boca de Deus, porque nós teremos fazendo aquilo com coração, com caridade, com humildade. Aí sim, eu acho que a espiritualidade honra a nossa intenção e nos faz até dizer coisas que a gente nem imagina. Mas porque a gente estava com o coração aberto, voltado para isso, né? Não estava querendo ensinar para se aparecer, não estava querendo, né, transmitir um conhecimento sem compromisso com o receptor dessa mensagem. A gente precisa ter muito esse compromisso com essas pessoas, porque isso sim também é uma forma de caridade. Imagina, né, Tiago, se Jesus, com todo o conhecimento dele, né, com a superioridade espiritual dele, não ser de muita luz, de muito, né, olhava para nós e falava assim: ah, esse pessoal não vai aprender nada, eu que não vou perder meu tempo. Imagina, né, se ele pensasse assim. E ao contrário, né, ele sempre acolheu ali todo mundo, do mais humilde ao mais simples até aos doutores da lei, né? Ele atendia a todos, né? Porque sabia que nós todos, né? Eu acho que assim, para mim resumir, eu resumo esse texto aqui como assim: a gente não aprendeu nada, tem muito para aprender, não é, Tiago? Muito para aprender, muito para experimentar e, sobretudo, nos colocarmos para enxergar a caridade de várias formas. Eu adorei muito, muito esse texto. Nos chama a atenção de novas cores que os nossos olhos espirituais precisam vislumbrar, novas sensibilidades, com o coração mais sensível, calibrando os nossos gestos e as nossas atitudes, porque o amor se manifesta até no ato da prudência. Isso mesmo, né, Tiago? É só gratidão ao trabalho maravilhoso do Chico, do Emmanuel, de tantos espíritos aí, Zé Luiz e tantos outros. Então, Tiago, quero agradecer aí a sua participação, né? E aí, você se despedindo aí dos nossos queridos e queridas aí, ouvintes e telespectadores. Gratidão aí por você estar aqui conosco no dia de hoje. Gratidão é a minha, Nando. Gratidão aos nossos amigos que estão aqui conosco, sintonizados. E a gente, né, espera que a gente desenvolva cada vez mais esse desejo, Nando, ardente, fervoroso, sincero, de manifestar o amor, seja em qualquer forma que ela se apresente. Então, a gente ter a caridade primeiro com nós mesmos, né, Nando? A gente se amar, buscar a gente crescer e amar as outras pessoas, ter mais compaixão. Aquelas pessoas que muitas vezes a gente, né, julga ignorante, que tem uma conduta desviada, que a gente tem um pouquinho mais de compaixão pelas outras pessoas, diluir qualquer tipo de mágoa, ainda que a gente não esboce nenhuma reação, Nando, uma coisa bem secreta e oculta, mas Deus sonda os rins e os corações, e Ele está vendo que nós estaremos num processo de caridade íntima. Isso fará muito bem a nós. Espero que a gente saia hoje daqui encorajado nesse gesto, nessa atitude.
Eu agradeço de coração, amigo. Um abração a todos. Nós aqui agradecemos, viu, Tiago? Puxa, é uma oportunidade valiosa para a gente estar aqui fazendo reflexões, tá trocando essas energias, né? Então, gratidão a você aí, querida e querido rádio ouvinte, telespectador da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. É bom estar com você no dia de hoje e que a gente possa se encontrar no próximo programa Alvorada aqui, né, com você. Então, tchau, tchau. Tchau, Tiago. Manda um tchau aí para nós. Tchau. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.